Metas, como tirar do papel e realizar, colocar em prática mesmo. Nesse Papo de Quinta, a gente recebe o reforço do psicólogo Tomé Xavier, que é chefe do Serviço de Psicologia do Hospital Santa Isabel. Tomé, bom dia para você. Bom dia. Bem-vindo aqui ao Mulher Demais. Vamos falar de metas, né? Passou o Natal, a gente já começa a pensar um pouquinho mais nesse assunto, né? Com certeza. É importante, Bruno, que a gente tenha um entendimento o que é que nós queremos para o nosso futuro. Nós precisamos entender o que existe hoje, o que somos hoje, o que temos hoje, para que a gente possa programar o que queremos amanhã. E isso é importantíssimo a qualquer etapa de nossa vida. A gente não precisa esperar chegar ao final do ano para que a gente possa pensar e estabelecer nossas metas. Mas o mais importante, além de tudo isso, é entender o que é que nós temos hoje. Se eu quero servir um bom jantar agora de noite, o que é que eu tenho agora de tarde para poder preparar e trabalhar no jantar? Então, as metas são estabelecidas dessa forma. É importante que a gente tenha um entendimento de que habilidades que nós temos são importantíssimas. A gente pode adquirir mais habilidades com o decorrer do tempo, mas por que não valorizar o que somos agora? Por que não valorizar o que temos agora? Se eu quero ser um bom fotógrafo, por que eu preciso comprar uma máquina super profissional? Eu posso iniciar com o meu celular. O que eu já tenho, né? O que eu já tenho. Então, às vezes as pessoas procrastinam uma atividade, um sonho, um desejo, devido a não ter habilidades, a não ter instrumentos, acreditar que não é capaz de fazer isso. E é isso que atrapalha a maioria das pessoas de conseguirem ultrapassar essa barreira e chegar, né, nas suas metas, alcançar as suas metas. Esse é o tema, né? Então é importante que a gente precise entender o que nós somos, o que nós temos, para que a gente chegue onde queremos. Então você já até adiantou um pouquinho, né, Tomé? Os principais motivos que levam a maioria dos brasileiros, inclusive comprovado em pesquisa, né? Que a maioria dos brasileiros falha na hora de realizar essas metas. É porque coloca metas muito grandes, muitas metas, não vê o que já fez, o que falta para ser feito. Por que essa falha acontece com a maioria de nós mesmo? Veja só, Bruna, é importante que a cada passo que a gente der na nossa vida, vez ou outra a gente olhe para trás e veja quanto já andamos. Isso vai ser um motivador, é um fator motivacional para a gente. Se eu quero ganhar em 2020 R$1 milhão, nada me impede que eu ganhe R$1 milhão. Mas o que eu preciso fazer para chegar a R$1 milhão? Então, se eu começar a programar pequenas metas em curto espaço de tempo, talvez no final do ano de 2020, sim, eu tenha R$1 milhão. Eu não posso querer ter R$1 milhão agora, dia 1º de janeiro. Sim. A não ser que eu faça uma fezinha na loteria e etc. Até mesmo as pessoas se queixam muito, porque eu nunca ganho na loteria. Mas quanto que você joga na loteria para ganhar? Né? Então a gente precisa entender isso. As nossas metas precisam ser bem alicerçadas em cima daquilo que realmente nós somos capazes, porque nós temos limitações, é importante que a gente entenda isso. Eu tenho minha limitação, mas isso não me impede de realizar algo ou alguma coisa que seja importante para mim. Mas que a gente, de fato, tenha conhecimento de si próprio para que a gente chegue onde nós queremos. Perfeito. Tem uma maneira, um jeitinho melhor da gente definir metas mais pé no chão mesmo, Tomé? Ou então a gente pode sonhar mesmo, colocar a meta que a gente quiser. Eu tenho medo, às vezes, de colocar metas muito grandes, né? Ou várias metas, e no final ficar meio frustrado. Eu acho que acontece com muita gente isso, né? Para ter pé no chão, o que é que faz? Tem algum passo a passo aí para cumprir? Sim. Aquele simples e elementar dever de casa. Vamos fazer pequenas coisas. Importante, Bruna, é que a gente tenha um entendimento de que eu não preciso dar passos largos. Se eu der um passo, se eu quiser alcançar uma meta, um sonho, com um passo muito largo de uma única vez, talvez aconteça isso, eu me frustre, porque nós temos nossas limitações. Minha perna só consegue alcançar 60 centímetros, eu não posso querer dar 1 metro de passo. Então a gente precisa entender nossas limitações. E aí uma estratégia boa é fazer anotações, pequenas anotações em casa mesmo, para que a gente possa, hoje, o que é que eu consigo fazer de diferente?
Amanhã, o que é que eu consigo fazer de diferente? E aí, pequenas coisas vão levar a algo mais grandioso, a algo mais importante. O mais importante de tudo isso, Bruno, que eu acho que fica como lição para que a gente entre em 2020 de uma forma empolgada, satisfeita, né, entusiasmada, é que não adianta eu querer ter um resultado diferente amanhã se eu continuo fazendo a mesma coisa hoje. Perfeito. Então, se eu conseguir fazer, por menor que seja, uma coisa diferente hoje, o resultado amanhã vai ser diferente. Então, que a gente possa ter esse entendimento, valorizar realmente o que somos, o que temos e a partir daí construir em pequenos passos, construir algo maior para a nossa vida. Perfeito. Isso é que é o mais importante. Então, mas a gente sabe que a correria do dia a dia é muito grande, para mim, para você, para quem está em casa. Isso aí é fato para todo mundo, né? Como é que faz para ter mais foco? O que é que eu percebo, o que é que eu vejo que as pessoas fazem? Estabeleci um prazo X, sei lá, uma semana para para cumprir determinada meta. Não consegui, deixo para lá. Como é que faz para ter mais foco, já que a gente sabe que a correria é muito grande? Os desafios do dia a dia também são imensos. Para ter mais foco, como é que faz? O nosso dia a dia, a agitação do dia a dia está sempre muito voltado para atender as expectativas de outras pessoas. E isso é importante que a gente tenha um entendimento. Eu preciso viver para mim, não para o outro. Então, a partir do momento em que eu me foco nas minhas necessidades, naquilo que é importante para mim, eu preciso abdicar um pouquinho daquilo que é importante para o outro. Não que o outro não seja importante para mim, mas se eu não conseguir dar um direcionamento para mim mesmo, eu não vou alcançar nada. Uma das coisas que tira o foco da gente é o celular, redes sociais. Então, se a gente conseguir, numa determinada hora do dia, fazer um cronograma, uma agenda usual daquilo que eu preciso fazer diariamente, então isso vai conseguir fazer com que eu deixe a televisão de lado, eu deixe a rede social de lado, eu deixe o WhatsApp de lado, eu deixe algo que vai tomar um pouco mais do meu tempo. Então, se a gente tiver esse entendimento, Bruno, a gente sim vai conseguir ter foco e dar um direcionamento à nossa atenção para aquilo que nós realmente estamos precisando naquele momento. Dizer que isso não é importante, essas coisas, esses acessórios, são importantes, nos distraem, mas é importante que a gente precise entender que a distração, ele tem o seu lado positivo e o negativo. A gente precisa se distrair, desopilar no momento em que a gente está com um estresse elevado, né? Ansioso, então a gente precisa. Mas no momento em que a gente está trabalhando, determinado para alcançar algo importante na nossa vida, a gente precisa, sim, se abster dessas situações que podem interferir e podem atrapalhar a nossa conquista. E até que ponto a cobrança é positiva, Tomé? Para não se cobrar demais e acabar gerando mais um problema, né? Porque a gente já tem as metas, os desafios, isso aí já tá ok. Mas se cobrar também pode gerar um problema aí. Até que ponto é positivo, negativo ter essa cobrança? Veja só, como eu estava dizendo, às vezes a gente tenta corresponder muito ao que os outros querem, ao que os outros pensam. E isso pode ser prejudicial. Mas tentar corresponder à sua própria expectativa, tentar fazer com que você se desafie a cada passo. Um atleta, por exemplo, ele está sempre se desafiando para conseguir chegar num nível máximo. Então, esse desafio de si próprio, isso faz bem. Faz bem se a gente tiver com uma meta. Quando a gente se cobra, se não tem nada predestinado, se a gente não está preocupado ou interessado em alcançar algo, então isso vem ser prejudicial para a gente. Se cobrar, por quê? Sim. Né? Então, o processo de terapia, o processo terapêutico vem auxiliar todos nós no alcance desses objetivos. Né? O fato da gente estar se cobrando muito pode sim ter o seu prejuízo. Desde que a gente tenha uma meta, um objetivo de vida, a gente pode sim, pode ser até motivador. A gente se motivar a partir dessa cobrança pessoal. Eu consigo, eu posso, então eu vou lá. Perfeito. E a gente sabe que essa época do ano, né, além da gente já colocar novas metas para o ano que está chegando, a gente já avalia esse ano que passou. E não cumpri essa meta, isso aqui não deu certo. Se não deu certo,
como recomeçar, ver que essa é uma oportunidade. Eu acho que essa magia do calendário é muito positiva, né? Virou a página, parece que tudo já muda, é uma nova oportunidade de se refazer, de se reinventar. Não deu certo, Tomé, em 2019. Como é que eu posso recomeçar em 2020? Do mesmo jeito que em 2019. É importante essa palavra que você utilizou, reinventar. É importante que a gente tenha esse entendimento de eu sou capaz de fazer tudo dentro da minha limitação a partir de uma reprogramação. E essa reprogramação começa dentro de nós mesmos. É preciso eu ter uma ideia, essa ideia vai impulsionar um sentimento novo e esse sentimento vai motivar a uma atitude. Mas depois dessa atitude eu preciso ter um resultado. Se esse resultado vai ser positivo, isso vai retroalimentar aquela minha ideia central, vai fortalecer meu sentimento e novas atitudes surgirão. Aquilo que eu não consegui fazer, eu preciso ter uma ideia de que eu preciso modificar alguma coisa. Algo precisa mudar. Então, a partir dessa pequena mudança, a gente já vai ter um resultado diferente. Como eu falei no início, olhe um pouco para trás, vê o que foi feito, vê aquilo que você percorreu, o tanto que você percorreu. Vale a pena perder tudo aquilo que você fez? Então, a partir do que nós já temos, daquilo que nós já conseguimos, a gente vai sim, a partir de pequenos passos, pequenas atitudes, a gente pode alcançar algo mais, algo maior. Então, nesse 2020 é importante que a gente tenha esse entendimento. 2019 foi ruim? Não foi de um todo ruim. Teve sim algo bom. Então, valorizemos o que tivemos de bom para que isso sirva de base para que a gente entre em 2020 mais fortalecido e assim a gente proporciona alcançar nossos objetivos de vida e ter uma vida melhor. Maravilha. Esses dias, só pra gente finalizar, esses dias eu li algo assim: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá valendo, né, Tomé? Então, por isso que estabelecer metas e cumpri-las, né? Lutar para cumpri-las e fazer por onde é muito importante. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Bom demais te receber aqui e aprender com você. Desde já, feliz 2020, viu? Para todos nós. Igualmente. No programa a gente está falando sobre metas para 2020, né? O 2020 já batendo aí a porta, novas oportunidades também. Tenho certeza que muita gente tem como meta colocar as contas em dia, quitar as dívidas, deixar o que está vermelho no azul. E quem traz ótimas dicas para quem está em busca aí de atingir essa tão sonhada tranquilidade financeira é a economista Amanda Diniz Sinesi. Bom dia, Amanda. Bom dia. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, eu acredito que é um sonho para muita gente já começar o ano sem dívida nenhuma. Ainda é possível? Ainda é possível, Bruna. O primeiro passo para você poder começar o ano sem dívidas é você saber exatamente o quanto você está devendo, né? Por mais que pareça assim um pouco óbvio, mas muita gente não tem ideia do quanto está devendo para quem está devendo. Então, assim, o primeiro passo é você sentar, colocar tudo no papel, ver exatamente. Parece que dá até um pouquinho de medo, né, Pois Amanda? é a pior parte, né? Você vai ver lá, muitas vezes você vai se surpreender, mas infelizmente é um passo necessário. E depois que você vê o quanto que você está devendo, né? Quais são as parcelas, qual é aquele empréstimo que você está pagando uns juros maior, né? Que muita gente não se atenta a isso. Aí sim, você vai começar a definir suas prioridades. Você vai ver, sempre dê prioridade àquelas dívidas que você tem maiores juros. Por exemplo, o cheque especial, cartão de crédito, né? Que muita gente adora fazer uma compra no cartão de crédito. E aí depois o próximo passo é você renegociar. E aí você pode ir lá no banco, na sua financeira ou até nas próprias lojas que você se endividou para tentar negociar aquela sua dívida, pedir um prazo maior ou até muitas vezes tem algumas agentes que te dão até um abatimento no valor, né? É mesmo? Que já te ajuda aí nesse início de ano sem dívida. Maravilha, eu acho que todo mundo gostaria de ter menos preocupação com relação às contas, mas é uma coisa que a gente não pode se livrar. Todo mundo tem contas, né? Basta ganhar que já está devendo também. Mas nem todo mundo consegue ter menos preocupação porque falta planejamento também, né, Amanda? Como é que faz para quando a gente gasta mais do que aquilo que a gente tem, vai dividindo, parcelando, as contas parece que não fecham no final do ano. Mas a gente quer resolver tudo isso. Como é que faz para se planejar melhor? Então, Bruna, é aquela história, como o próprio doutor Tomé estava falando, né? Você tem que sempre pensar lá na frente. Você vê hoje com a sua situação para você se planejar onde você quer chegar lá no
final do próximo ano ou até mesmo no início agora do ano, né? Então, o primeiro passo é você organizar suas contas, né? Ver exatamente o que é necessário para você se manter, porque a gente tem que bancar alimentação, moradia, transporte. Quem tem filho tem que pagar aí matrícula de escola, e vem um mensalidade. bocado de coisa nesse começo de ano, né? Matrícula, rematrícula, uma infinidade de coisas. Pois é, muita coisa. Então, o certo é você sempre ter tudo anotado. Você saber exatamente o quanto que você precisa, né? Para se manter ali no mês e durante o ano. Porque aí você vai ver exatamente o quanto é que você gasta, mais ou menos, por mês e se o seu salário consegue arcar com tudo aquilo. E óbvio, se você conseguir identificar ali uma despesazinha que você pode deixar um pouquinho para depois, né, para suas contas baterem, é essencial. E aí, poupar também é importante, né? Você falou sobre esses gastos que são naturais, né? Água, luz, telefone, internet que a gente precisa hoje em dia também, a questão dos filhos, tudo isso são gastos normais, do dia a dia, do cotidiano. E os gastos extras, aqueles que a gente talvez nem precise tanto assim, mas que a gente quer se dar um mimo, um presente, como é que faz para planejar também e no final as contas também baterem, mesmo com esses extras, Amanda? Então, a palavra-chave, Bruna, é sempre se planejar. Quando você se planeja, você define exatamente, não, por mês eu vou gastar tanto do meu salário para sair no final de semana, né, gastar, comprar um presente para mim, mas sempre dando também prioridade a você poupar, porque essa questão da poupança vai muito além de você só investir, né? Como a gente fala muito hoje. Óbvio que é importante você investir o seu dinheiro, mas também vai na questão de uma reserva de emergência, porque imprevistos sempre acontecem. E se você não está preparado financeiramente para isso, você pode acabar comprometendo todo o seu orçamento. E aí, todo aquele planejamento que você fez, bonitinho, talvez saia do seu controle. Parece que quando a gente fala, né, de se planejar até para poupar um pouquinho mais, ter essa reserva de emergência, como você falou. E quem tá em casa dizendo, Amanda, deu tudo errado esse ano, minha filha. Eu não tem como não tenho nem como pagar minhas contas, imagina poupar. Como é que faz para mudar tudo isso, né? Ó, Amanda, tô no vermelho, não tenho mais o que fazer, mas eu quero mudar esse ano agora. 2020 vai ser diferente com relação às minhas despesas, aos meus gastos. E agora, o que é que eu faço para mudar a minha situação? Então, quando você já está no vermelho, você já saiu do controle, o primeiro passo é você deixar um pouco de lado aquelas despesas que você pode deixar para depois, que não são necessárias exatamente para você se manter, né? Que são as que a gente chama de despesas supérfluas. E aí você vai focar em tirar o seu nome do vermelho, digamos assim, as suas contas. E aí você vai dedicar o seu salário, dedicar, enfim, sua renda, o que você ganha, para tentar saldar aí todas as suas dívidas e começar, né, o ano de 2020 no azul. E aí depois você pode pensar assim na poupança. Depois que você tiver com tudo sob controle, com todas as suas dívidas quitadas, aí você começa a se planejar para deixar lá montar a sua reserva de emergência. Pronto, então vamos deixar esse sonho se tornar realidade, né? Tô com tudo quitado, tudo azul, agora eu quero começar a poupar. Eu acho que muita gente está pensando isso agora, né? Pronto, eu já fiz o que devia ser feito, a gente já sabe como é que tem que fazer, né? Já paguei tudo certinho, já quitei todas as minhas dívidas. E agora, qual é a maneira certa de poupar? Acho que tem tanta gente falando sobre isso ultimamente, né, Amanda? Como é que poupar da maneira correta para não perder nada ali no meio do caminho também? Então, isso é bem verdade, Bruna, principalmente hoje que a gente vê aí o mercado, né, os investimentos rendendo muito bem, o mercado de ações rendeu aí no ano de 2020 cerca de 30%, então assim, chama muito atenção para quem está de fora e aí surge muitas pessoas falando sobre o assunto, mas nesse caso, quando a pessoa já conseguiu organizar suas contas e já tem uma capacidade de poupança, o certo ela procurar pessoas que sejam especializadas na área. Certo. Não se se deixar seduzir por aquelas pessoas que chegam te oferecendo altos rendimentos e, sabe, te oferecendo coisas assim fora do normal, para ela não acabar meio que uma emboscada e acabar perdendo todo aquele dinheiro que ela teve muito sacrifício de juntar. E sempre prezar, se ela for aquela pessoa mais conservadora, né, que, enfim, tá ali querendo mais juntar uma reserva de emergência, procurar produtos que possam aí estar, né,
fazendo com que o dinheiro dela renda, mas sempre com segurança. Perfeito. Deixa eu só perguntar para quem está em casa, né, participando desse nosso bate-papo, você quer participar de verdade, ativamente? Como é que estão suas dívidas, hein? A gente está falando aqui, é você mesmo que está me ouvindo nesse momento. Liga para mim, me diz como é que estão as suas dívidas, o que é que você quer fazer para o ano de 2020 ser diferente com relação a isso. A gente estava falando sobre metas, né, Amanda? Muita gente, eu acredito, que quer mesmo estabelecer essa meta e no final das contas, cumprir essa meta e dizer, esse ano vai ser diferente. Parece que falando assim na teoria é fácil, mas você sabe que não é fácil assim. Não mesmo. Né? Para quem tá em casa, eu acredito que, tô ali vendo vocês, parece que pra gente que tá aqui desse outro lado é fácil. Não. Mas não é fácil, né? Na prática é de fato bem difícil que isso aconteça e tudo parte dessa questão do planejamento mesmo, né, Amanda? Não tem como a gente falar de economia, de finanças, sem falar de planejamento, né? Verdade, Bruna. E outra palavra também, assim, que é muito importante as pessoas terem em mente é a questão da disciplina. Porque não adianta de nada você montar o planejamento, tudo bonitinho, né? Dizer, não, vou gastar tantos por mês, vou poupar tanto nesse mês e quando chegar no final das contas você não colocar em prática. Porque é muito fácil a gente chegar, colocar lá no papel, vou fazer isso, isso e isso, mas e na hora de cumprir? E na hora de não gastar com aquela promoçãozinha que você viu lá no shopping, né? É muito difícil, a gente sabe que não é fácil, mas se você fizer um pouco de esforço, você manter ali a sua disciplina, quando chegar no final de 2020, pode ter certeza que você vai conseguir bater suas metas. Você falou num ponto muito importante, que é colocar no papel. Muita gente, depois dessa história de ter celular, tablet, né, os smartphones, esse advento dos smartphones, muita gente esqueceu, né, de colocar na ponta do lápis, como a gente falava lá antigamente, colocar na ponta do lápis o que é que eu tenho, o que é que eu preciso gastar, quais são as minhas contas fixas. Isso é um lado positivo, assim, da gente colocar no papel, a gente visualizar o que é que tem ali? Sim, Bruna, é muito importante. Hoje, né, com a tecnologia, os aplicativos, a gente tem uma infinidade aí de aplicativos, a gente não tem mais desculpa para dizer que não pode mais fazer, que não tem tempo como fazer. Eu não sei fazer conta, matemática não é meu forte, mas o aplicativo faz tudo, Claro, né? E se você não tiver acesso ao aplicativo, você também tem planilhas, né, no computador. Você pode botar mesmo na ponta de papel, se você for mais tradicional, coloca lá mesmo naquele seu bloquinho e faz sua anotação, porque isso é essencial para você ter o controle exatamente de para onde é que está indo seu dinheiro. Tem alguém querendo ajuda aí, deixa eu ver. Bom dia! Alô? Bom dia. Oi, bom dia, com quem eu falo? Liliane. Liliane, me fala qual é a sua dúvida, como é que está seu planejamento aí para esse ano que está chegando, mulher? Meu planejamento está todo comprometido. Como é? Meu planejamento está todo comprometido. O orçamento dela está todo comprometido já para o ano inteiro, Liliane? Assim, né? Eu tô com muita dívida. Vou entrar o ano novo com muita dívida. Eu queria saber como é que eu faço. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E aí, Amanda, orçamento todo comprometido já, vai entrar 2020 já com algumas dívidas aí a serem quitadas. É hora de colocar o pé no chão? Como é? Bruna, é preciso, infelizmente, precisa colocar o pé no chão. E, Liliane, você aí precisa saber exatamente para quem você está devendo, né? Aquela história da ponta do lápis, isso é essencial. E abrir mão agora de determinadas despesas que você pode deixar para depois, para você dar prioridade às suas dívidas, né? Para você quitar aí suas dívidas e poder aí descomprometer o seu orçamento, né? Para que chegue no final de 2020 e você esteja aí com o seu orçamento todo sob controle. É aquela história, né? O problema ela já tem. Agora é buscar a solução, né, Amanda? Não tem como Exato. deixar mais para lá. Não. Se a meta é quitar essas dívidas em 2020, que seja, mesmo que precise reter alguns gastos, né? Deixar algumas coisas para depois, é importante. Sim, muito. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada também. Tem mais uma ligação? Deixa eu ver então. Bom dia. Alô? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Já gostei da animação, né? Começou bem. Com quem eu falo? Bom dia. Eu quero com a Alessandra, aqui Oi, de Maria. Alessandra. Bom dia. Bom dia. Eu queria te dar uma dúvida, que o nome do meu marido tá sujo numa loja. Aí ele comprou uma televisão e tá devendo. O que eu faço? Obrigada aí pela participação. O nome do esposo dela tá sujo porque ele comprou uma televisão numa loja. E aí, o que é que pode ser feito?
Bom, nesse caso, ela pode procurar ajuda, no caso da própria loja, né, para tentar negociar a dívida, explicar, mostrar a sua situação financeira, né, ver se eles conseguem pelo menos um abatimento do valor, estender o prazo das parcelas, para que ele possa ir pagando ao longo do tempo. E aí, se for o caso, ela pode também procurar ajuda de profissionais, consultores, para ajudar ele nesse processo, né? Porque muitas vezes a gente não tem, assim, as pessoas não têm muito a ideia, né, do que é que elas podem, o que é que não podem fazer, e aí, para ajudar nesse processo, para quitar a sua dívida lá com a loja e tirar o nome do vermelho. Esse nome só vai ficar limpo depois que ele quitar essa dívida, Amanda? Sim. Certo. Independente do prazo, vai ser assim, né? Tá bom. Obrigada, viu? Mais uma vez também. pela participação, até atendendo aí as dúvidas dos telespectadores. E feliz 2020 para você. Para você também, No azul. Bruna, no azul. Por favor. Obrigada, viu? Mais uma vez.